Meu nome é Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Hoje vou falar para vocês sobre toda aquela papelada, aqueles documentos todos que envolvem uma cirurgia plástica. Quando eu era estudante de medicina, durante a cadeira de perícia médica e medicina legal, aprendi que tudo que era necessário era um bom prontuário preenchido. Então, fazendo um bom preenchimento no prontuário, era a documentação suficiente para o relacionamento e o procedimento de uma cirurgia. Só que com o tempo tudo isso foi avançando e foi necessário mais documentos. Então o primeiro documento é o prontuário médico. No prontuário médico, o que vai constar ali é principalmente a anamnese. A anamnese é um termo técnico da medicina que se refere às perguntas que a gente faz para o paciente: idade, nome, se toma algum remédio, se tem alguma doença, se fez alguma cirurgia na vida, informações sobre o que quer fazer de cirurgia, o exame físico, né, que daí a gente vai fazer o exame da paciente, peso, altura, vai examinar se tem uma mama grande, uma mama pequena, se é um abdômen, ver as características dessa área a ser operado na cirurgia plástica. Vai constar também ali o planejamento, o diagnóstico, né, qual o diagnóstico da paciente, né, mesmo ser um diagnóstico, uma cirurgia estética, existe o diagnóstico estético, e um planejamento, o que vai ser planejado para essa cirurgia, e constar ali, então, foi indicado tal cirurgia, de tal maneira, exames pré-operatórios, e aí dá continuidade depois no retorno com a pessoa mostrando os exames pré-operatórios, são todos ok, e consultas com outros especialistas, avaliações, etc. Então, além do prontuário médico, com a evolução, o primeiro documento a ser exigido pelo Conselho Federal de Medicina foi o consentimento informado, que é esse documento que nós temos aqui, né? Eu não vou ler ele inteiro, explicar em detalhes todo o consentimento informado, mas o consentimento informado, ele se baseia principalmente em ter vários itens explicando sobre o procedimento que vai ser feito e colocar com muita clareza as possíveis complicações, né? Então, por exemplo, aqui um item do consentimento, que nenhum procedimento cirúrgico é isento de risco e complicações sérias, apesar de serem raras. E assim vai, explicando item por item, né? Que pode haver líquidos, seromas, inchaços, manchas, cicatrizes, né? Por que dessa necessidade? Porque, por incrível que pareça, alguns pacientes vão fazer uma cirurgia plástica e às vezes acreditam que não vai haver nenhuma cicatriz na cirurgia plástica. Enquanto, na verdade, a cirurgia plástica sempre vai haver cicatriz. O que pode acontecer é que a gente vai caprichar mais nessa cicatriz, fazer ela de melhor qualidade ou deixar ela, de certa forma, mais bem escondida. Aí no consentimento informado, também explica aqui a possibilidade que toda cirurgia plástica pode acarretar um retoque, né, um refinamento da cirurgia, dependendo do grau de exigência da paciente. Sempre pode haver alguma necessidade de melhora, ou uma cirurgia, dependendo da cicatrização dela, não ficar 100% como se gostaria que ficasse, e pode necessitar um retoque, né? Como também está aqui no item 10, por exemplo, a necessidade do paciente se afastar do trabalho durante uma cirurgia. Tem muitos pacientes que acham que vão fazer uma cirurgia plástica e podem retornar para o trabalho logo, com uma semana, 2 dias, 3 dias. Algumas cirurgias plásticas mais simples sim, mas outras não. Então o paciente tem que saber disso, ele está ciente, e ele vai assinar, vai ler que ele está ciente que ele vai ter que ter um período de afastamento maior ou menor. Então esse é o primeiro documento. Logo que eu terminei a residência, esse era o documento unicamente necessário, e aí depois, com atividade profissional, foi recomendado também que seja feito um contrato com o paciente. Porque o que é o contrato? O contrato ele especifica algumas coisas diferentes que não estão ali no consentimento informado. Então esse aqui é o contrato, né? Eu não vou ler ele inteiro também, vou só citar alguns tópicos que eu acho importante. Um dos tópicos é o que vai ser realmente feito na cirurgia, o que é contratualizado. Por quê? Porque muitas pacientes na consulta conversam, e mesmo que tu explique que vai ser feito a cirurgia X, ela pode achar que vai ser feito mais alguma coisa. Ou, na hora da cirurgia, a paciente pede um brinde. Doutor, mas não dá, já que fazer uma redução de mama, não dá para fazer uma lipinho aqui, um brinde para mim? Isso, às vezes, acarreta algum problema. A paciente acha que tem alguma expectativa de algum compromisso de fazer algo que não foi combinado ou não foi contratualizado.
Então é muito importante estar no contrato o que realmente vai ser feito. Porque a cirurgia, quando é feito um orçamento, ela cobra ali o valor do cirurgião, do anestesista, do hospital e dos insumos. Então o cirurgião não pode dar um brinde ao paciente de última hora, porque esse brinde acarretaria também custos adicionais, tanto do anestesista quanto do hospital. E então isso aí é uma coisa que, se for feito, o hospital pode vir a cobrar, e o anestesista cobrar da paciente posteriormente, dá um problema aí de financeiro e tal, e de mau relacionamento. Então, no contrato vai estar especificado exatamente o que vai ser feito. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma cirurgia que foi lá, uma abdominoplastia com lipo de dorso, lipoenxertia glútea e mastopexia com prótese. Então, cada procedimento vai estar ali especificado dentro do contrato, para não ser feito nem mais, nem menos do que isso. Outra coisa que é importante no contrato é o esclarecimento também das obrigações do contratante, ou seja, o paciente também tem algumas obrigações, como, por exemplo, ele comparecer às consultas pós-operatórias. E aí tem alguns itens que são compromisso do paciente. Então ele vai no contrato também se responsabilizar contratualmente em fazer a parte dele na cirurgia, ou seja, ele tem que comparecer nos retornos pós-operatórios, porque isso faz parte da cirurgia. E o paciente tem que estar ciente disso, que ele contratualizou, ele é responsável por participar da cirurgia dessa maneira. Um terceiro item também que é bastante importante é a especificação de tudo que está sendo pago na cirurgia. Então, porque às vezes o paciente faz a cirurgia, não pega a nota fiscal, volta muito tempo depois e ele fala, eu paguei X na cirurgia. E aí o cirurgião vai dizer, não, mas aqui nós temos registrado que foi pago um valor diferente. E aí fica aquele bate-boca, uma coisa que não fica ali muito bem resolvida. Então no contrato vai ficar especificado exatamente o que foi pago, item por item da cirurgia, quando for necessário aí uma nota fiscal, algum documento para ressarcimento, num seguro, num convênio, o que for. Então aqui no contrato fica tudo bem estabelecido, o que foi pago item por item. Isso é muito importante também. Isso não faz parte do consentimento informado, isso faz parte aqui do contrato. Até os últimos aí, ano passado e tal, isso aqui era o suficiente para o procedimento. Mas agora surgiu mais um papel necessário, mais um documento, em função da LGPD, que é a lei sobre o uso de imagem do paciente, né, em que é necessário que seja feito um documento específico em que o paciente autoriza o uso de imagem. E nesse documento, né, que é esse documento aqui que nós estamos utilizando com os pacientes, a gente pergunta ao paciente se ele autoriza o uso da imagem dele sem mostrar o rosto, se ele autoriza identificando o rosto, principalmente naquela cirurgia facial, de nariz, cirurgia de lifting facial, que é necessário o rosto para a gente poder mostrar o resultado da cirurgia, ou o paciente não autoriza. Então ele vai especificar aqui exatamente qual item que ele vai autorizar ou não para esse uso de imagem, né? E esse uso de imagem a gente tem que especificar nesse contrato aonde vai ser usada. Então, se vai ser usado em redes sociais, para congresso, tudo isso tem que estar especificado nesse contrato, para você estar ciente onde vai ser usada essa imagem. E também é importante especificar aqui nesse contrato, caso o paciente de um momento para o outro ele desista e queira revogar essa autorização, ele tenha um e-mail, um telefone para ele entrar em contato com a clínica e solicitar, olha, eu autorizei a imagem, mas eu não quero mais, eu desisti, me arrependi disso, e eu quero que retire a minha imagem do local onde ela foi colocada. Então o paciente tem que ter um acesso à clínica para poder fazer esse pedido e a gente poder fazer a retirada no período estabelecido aqui nesse contrato. Aí a utilização então da imagem do paciente também é autorizada automaticamente, e ali está explicando isso e pedindo autorização no consentimento para toda a equipe cirúrgica e da clínica do cirurgião. Porque essa imagem ela vai ter que ser trabalhada aqui dentro da clínica, vai ficar dentro do arquivo. Muitas vezes o paciente pede para essa imagem ser mandada para ele, as fotos do antes, as fotos do depois. Muitas vezes o pessoal tem que manusear encaminhamentos de exames, guias de convênio, então é necessário que toda a equipe seja autorizada também a manusear essas informações e a imagem do paciente, e isso é solicitado e autorizado. Esse seria esse terceiro documento, que é a liberação para o uso da imagem. Caso você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer as perguntas que estaremos à disposição para responder nos comentários. Muito obrigado.